Estamos em Bento Gonçalves para acompanhar a primeira convenção logista promovida pela Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a convite do presidente Ivonei Pionero. Também hoje ocorre aqui, pela primeira vez na cidade do interior, a reunião da Frente Parlamentar da Defesa pelo Comércio, reunindo deputados, senadores, para apresentar também ao público a reforma tributária. Nós vamos acompanhar aí no programa e fazer algumas entrevistas para poder entender melhor esse momento do varejo e também esses dados que vêm da reforma tributária. Bom, nós continuamos aqui hoje com o Ivonei Pionero, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, que trouxe para Bento Gonçalves essa mesa muito forte, muito importante de deputados que vieram trazer para o comércio e serviços especificamente quais são o que está colocado na reforma tributária, o que tem de verdade, o que está sendo tramitado, como é que vai funcionar. E o Ivonei, através da federação, capitaneou essa vinda aí e a mesa, né? Qual foi a tua impressão hoje, quando tu terminou essa mesa redonda aí, das explicações que foram dadas? Primeiro de tudo, acho muito importante nós sublinharmos o seguinte: Brasília vindo a uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Isso é um fato muito importante e outro fato que nós devemos ter: legislativo nacional, legislativo estadual e municipal juntos no mesmo ambiente. Então, essas situações são situações que nos alegram, porque tudo se resolve através do diálogo. Esta reforma tributária, ela vem para nos dar um novo alento, um novo tempo. Claro, são muitas as lutas, muitos os desafios para transformar esta reforma, que é uma reforma viável, numa reforma que seja um pouco mais ainda palatável e que possa nos ajudar no ambiente empreendedor de uma forma ainda mais efetiva. Na realidade é isso, e congratular, porque foi esse primeiro evento no interior do Brasil, né, que a federação conseguiu trazer, e foi premiado Bento Gonçalves aqui com essa vinda desses deputados, que inclusive são presidentes de comissões que estão lá dentro, né. O trabalho que tu tem feito lá, e a gente acompanha sempre, junto a Brasília, é muito importante, porque esse é o momento da gente colocar na mesa o que precisa. Estar em Brasília como entidade realmente é algo muito importante, porque no dia a dia deles, muitas vezes eles não têm fontes, né, para poder legislar da melhor forma. Eles precisam desse diálogo conosco, com a força produtiva. E nós fazemos esse interface. Nós, como federação, ouvimos as nossas CDLs, as nossas entidades associadas, que ouvem os nossos associados direto. Hoje, mais de 35 mil CNPJs no Rio Grande do Sul. E a partir disso, dessas demandas, quando nós levamos elas para lá em Brasília, quando sentamos com eles, nós nos tornamos fonte de pesquisa para eles, com indicadores, com proposições, apresentando realidades do dia a dia, para que as leis e os decretos e tudo o que aconteça lá tenham um sentido e sejam mais efetivas, que elas não sejam tão acadêmicas ou tão distantes da realidade de quem opera a economia no Brasil. Perfeito, eu acho que é um dado importante, porque tu leva para a mesa dados do dia a dia, dados do real, e às vezes o parlamentar não tem essa noção, porque são regiões muito diferentes. Hoje, na tua opinião, quais são os principais pontos positivos e as principais ameaças que o comércio e os serviços podem sofrer com essa reforma? A complexidade da realidade do comércio, mas todas as obrigações que precisamos cumprir, principalmente na área trabalhista, são um grande entrave, né? Esse é um grande problema que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, né, e o serviço não é diferente, mas, ao mesmo tempo,
Outra coisa que nos preocupa é a questão do Simples. O Simples Nacional, ele é uma realidade que vai ser modificada inevitavelmente e nesse momento precisa de muita conversa, de muito diálogo para que a gente não tenha nenhum tipo de perda, muito pelo contrário, que a gente ganhe com essa nova mudança. Então esses dois pontos para mim são os principais, tanto para serviço como para comércio. Eu acho que, fazendo um complemento ao teu comentário, a questão de tu permitir que as pessoas tenham renda na mão e que o tributo não retire essa renda, pode prejudicar até a própria indústria que vai produzir com um custo menor, mas aí não vai ter quem compre, mais ou menos isso? Sim, muitas vezes o pessoal olha a economia imaginando por áreas. E isso aí é outra preocupação. A reforma não pode botar serviço contra comércio, comércio contra indústria, indústria contra serviço. A roda da economia, ela se completa. Né? Então não existe assim, tal vai perder e o outro vai ganhar. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. E as pessoas precisam entender isso. Chega de embates. Nós precisamos entender as características de cada um e construir o melhor para todos. Mais viável nesse momento. Presidente, obrigado pela sua entrevista aqui, parabéns pela iniciativa de trazer para Bento Gonçalves, pela primeira vez no Brasil, uma comissão dessas de deputados que podem realmente falar efetivamente do que está acontecendo na reforma tributária e para que a gente não se perca nas notícias falsas e procure entender melhor. Todo mundo está tentando fazer a reforma viável, como foi dito na mesa, não é a melhor, não é a perfeita, mas é a viável e depois a gente se encaminha aí. Nós continuamos por aqui mostrando essa convenção aí. Bom, estamos aqui com o deputado Alceu Moreira, vice-presidente da Frente Parlamentar do Comércio e Indústria, que esteve aqui hoje em Bento Gonçalves, trazendo uma luz sobre a reforma tributária, e é bem isso. Foi muito esclarecedor, porque nós todos, principalmente nós da imprensa, estamos tentando entender todo esse formato aí, e hoje eles trouxeram notícias boas, mas ao mesmo tempo notícias que precisam ser passadas para que vocês também se preocupem e colaborem, né, nessa construção aí. Deputado, parabéns pela condução ali, porque esclarece alguns pontos bem importantes. Hoje o que o senhor traz em relação ao comércio e serviços, que é a grande preocupação daqui, como que o senhor vê essa questão dentro da reforma tributária? Olha, a reforma tributária, o modelo IVA ali, ela trabalha com valor agregado. O valor agregado, para te entender o que significa isto, cada vez que tu comprar uma coisa por 10, se tu for revender, tu vai receber o crédito pelo que tinha naquele processo. O imposto é por fora. Tudo que tu for comprar tem o nome do produto e o imposto. Hoje como é que é? Eu vou lá comprar uma xícara, um prato, qualquer coisa, tá o ICM dentro. Tu bota mais de lucro, bota mais em cima do imposto. Então tu vai pagando o imposto sobre isso tudo. É claro que quando vai fazer serviço, por exemplo, tu tem uma empresa que só presta serviço. Tudo que ela tem é mão de obra. Como é que eles vão fazer para ser creditado o imposto? A tendência disso é ter uma alíquota atribuída que ele se acredita disso, tá? Uma alíquota atribuída. Então, é um mecanismo que ainda precisa criar, porque no comando constitucional saído da Câmara não era possível chegar nesse grau de detalhamento. A reforma tributária, de certa forma, ela está muito preocupada com a produção. E ela vem, então, do agro e da indústria. Tá? Quando ela vai para o comércio e serviço, que é uma decorrência, a gente precisa perceber o seguinte: quem é que paga imposto? Quem consome. Este é o imposto do consumo, é pago só no consumo, no destino. Quem paga são as pessoas que compram. Então o imposto é caro ou barato? É caro para o serviço ou caro para ele? Não, depende se a população pode pagar. De qualquer maneira, tanto no simples quanto no serviço, era preciso ter uma forma de poder se creditar de parte desse processo, porque senão ele realmente tem uma carga tributária que neste momento vai modificar o preço do serviço prestado. Deputado, obrigado. Outra questão importante, falando do Rio Grande do Sul, estamos preocupados com alguns produtos nossos que possam ser enquadrados como produtos nocivos à saúde, caso do vinho, né? Como é que está sendo essa condução lá? O vinho, pessoal, só para você entender o seguinte: quando a gente vai trabalhar a questão tributária, tu trabalha sobre a questão lógica.
Se você está trabalhando sobre a capacidade de arrecadação, uma coisa é o seguinte, eu cobro 50% de tributo de 10 garrafas. Ou eu cobro 10% de tributo de 5.000 garrafas. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Cobrar imposto de vinho como se fosse um imposto do pecado, tá? Fosse cigarro, como se fosse cachaça, com certeza não é correto. Vinho é alimento em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, por insistir em tributar o vinho com essa carga tributária excessiva, ele acaba, de cada 10 garrafas que consome, só 2 são brasileiras. Nós estamos, na verdade, com a guilhotina no pescoço de quem produz para nós. Está equivocado. Perfeito. Muito obrigado, deputado, pela sua entrevista aqui. Nós continuamos por aqui, passando para vocês a informação da Convenção Logista aqui, que trouxe esse dado importante aí com os deputados aqui fazendo uma mesa redonda, vamos dizer assim, passando para o público como é que vai ficar essa questão da reforma tributária. O que tem de real nisso? Acompanhe aí. A gente segue trazendo informações sobre essa mesa importante que foi formada hoje aqui em Bento Gonçalves, porque as informações que foram trazidas para o público que estava aqui presente foram muito importantes, porque é a visão dos nossos deputados. E é importante, não é uma visão de um partido ou de outro, é a visão de um grupo que está tentando entender melhor. A gente está aqui com o deputado Felipe Camozzato, que participou e também se pronunciou sobre essa reforma tributária, né? E eu vou voltar a um ponto que foi perguntado aqui e que, na realidade, quase todo povo brasileiro gosta ou queria saber. A reforma tributária vai proporcionar uma redução de impostos ao longo do tempo? E a pergunta se faz por quê? Porque nós não temos uma reforma administrativa. E aí, então, o tamanho do bolo talvez continue o mesmo, deputado. Como que o senhor enxerga isso? Bom, primeiro cumprimentar, é um prazer estar falando contigo e, de fato, eu gostaria de responder que sim, que a reforma tributária vai reduzir impostos e que haverá uma reforma administrativa para ajudar a enxugar esse tamanho do Estado brasileiro, né? A própria visão de Estado do Partido Novo é uma visão de direita liberal, então de privatizações, de redução do gasto e focar na saúde, educação e segurança. Infelizmente, num governo petista, acho muito difícil disso acontecer, né? Então, a reforma tributária ela não tem a pretensão de ser uma reforma que reduz impostos. Também não tem a pretensão de ser uma que aumenta. Se ela tiver uma carga neutra, já vai ser um grande avanço pela simplificação que ela promove. E claro que nós vamos ter que ter atenção com o texto final, como nós falamos aqui, para que não haja nenhum tipo de armadilha aí que possa prejudicar o pagador de impostos, prejudicar os setores econômicos e acabar tornando ou mantendo a complexidade ou tornando mais cara a conta e inviabilizando muitos negócios. Então essa é a preocupação do parlamento e é muito bom estar aqui ouvindo aí o setor varejista para poder colher também as impressões que o setor que está com a barriga no balcão aí tem e que a gente vai poder representar no texto lá no parlamento. Perfeito. Nesse momento da reforma tributária, a gente comenta muito, ela não foi quase na sua totalidade regulamentada, né? O senhor acha que na medida que forem regulamentar, vai ter mais negociações, nós vamos levar um tempo maior ainda, porque de qualquer forma, quando ela for apresentada, alguns setores vão se posicionar, né? Ela foi aprovada na Câmara, agora está no Senado, deve ser votada no Senado ainda nesse mês ou no próximo e eventuais alterações no Senado voltam para a Câmara para ter a votação final. A perspectiva do Congresso é votar isso até o final do ano, né? Então, claro, na condição de deputado estadual, nós estamos acompanhando, assistindo isso e fazendo a provocação para que os deputados federais e senadores possam alterar aqueles dispositivos que nós entendemos que são potenciais prejuízos, né? Então a gente ainda tem um bom espaço aí para poder negociar, e negociar no sentido de alterar o texto para melhor, especialmente do ponto de vista de quem paga a conta, de quem empreende, e conseguir pressionar para que aquilo que está de ruim aí possa ser suprimido do texto. E é muito bom poder estar falando, né, com uma entidade representativa, porque as entidades vão ter um papel fundamental nesse processo. Enquanto não tiver o texto final aprovado no Senado, o texto final aprovado na Câmara e depois nas leis complementares, a reforma ainda é um grande ponto de interrogação. Então faz todo sentido a gente estar justamente próximo aí debatendo. Eu agradeço a sua entrevista aqui, obrigado, deputado. Obrigado. E vou continuar, a Rede CNT fica à disposição também sempre para divulgar essas informações que são reais, né, para o nosso público poder entender melhor e tirar um pouco do medo e vamos em frente, né? Obrigado. Sempre à disposição, um prazer.
Bom, a gente está aqui na convenção, primeira convenção lojista do varejo, feita aqui em Bento Gonçalves, que é um marco importante, porque é a primeira aqui em Bento Gonçalves. A gente está com o deputado Guilherme Pazin, que hoje à tarde participou de uma mesa muito importante para falar de reforma tributária. Colocou as suas opiniões e trouxe para a audiência o que está realmente acontecendo, como é que está funcionando. Deputado, qual é a sua grande preocupação hoje com a reforma tributária em relação ao Rio Grande do Sul? Bom, Oli, é um prazer falar com você aqui nesse evento maravilhoso, primeiro evento da Convenção Logista da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, cumprimentar o presidente Pioneri e toda a sua diretoria por aproximar o legislativo do empreendedorismo, dos empreendedores, porque os destinos dos setores sob o aspecto tributário vão passar pelo Parlamento, no caso, o Parlamento Federal. Mas pela Assembleia Legislativa a gente está discutindo bastante, olhando os impactos no Rio Grande do Sul. Meu maior receio é o assodamento, a velocidade das coisas, o votar com toda certeza que grande parte daqueles que votaram na Câmara dos Deputados, bem intencionados, desconhecem a maior parte do texto, que ele faz parte de um arcabouço de ideias. Ele ainda são parâmetros, são premissas, não são as leis complementares e específicas. Mas eu tenho certeza que no Senado equaliza, depois volta para a Câmara dos Deputados a aprofundar então o debate e até o final do ano a gente tem uma reforma que todos desejamos há 40 anos, mas que pelo receio da velocidade a gente fica sempre com um passo atrás. O Rio Grande do Sul está no sul do sul, né? O coração de um bloco econômico que não funciona, que é o Mercosul. Estamos distantes dos insumos, do mercado consumidor, com problemas logísticos, isto é, nós precisamos ter uma visão um pouquinho diferente disso. Chega de ajudar tantos outros quando nós, na verdade, é que estamos precisando também de suporte e apoio. De forma igual, de forma unânime, sem entender que os outros podem mais do que nós, que somos reconhecidos como produtores no país. No geral, o que eu entendo dessa reforma é que ela precisa ser justa. Eu acho que a palavra que todo mundo espera é essa. Ela é ser justa, é dividir por igual, auxiliar quem precisa, mas não deixar de olhar para quem produz, né? Eu quase perdi a esperança de tudo isso. A gente continua lutando, mas estou muito embasado num sentimento que é dos setores aqui do Estado do Rio Grande do Sul e fizemos o trabalho pela frente parlamentar sobre isso, ao qual presido. O que eu desejo agora é que se mantenha as alíquotas existentes ou o teto tributário, mas que simplifique o processo. Pura e simplesmente na simplificação da arrecadação das obrigações fiscais e tributárias, a gente vai ter um ganho com isso, sabe? A um médio prazo a gente consegue ter um ganho nisso. E óbvio, dentro do Conselho Federativo, não deixar que outras regiões, com discursos que a gente sabe que existiram no passado, mas não refletem hoje, elas tomem um pouco mais dos recursos que aqui são produzidos. Como falasses muito bem, a igualdade, a equiparação, o equilíbrio é o mais importante, até porque a gente faz parte de uma federação. E em uma federação é igual tu ser pai de mais de um filho. Tu precisa tratar todos da mesma forma, senão tu começa a causar sentimentos de injustiça, que isso no passado, inclusive, movimentou a nossa Revolução Farroupilha. E a gente não quer isso de forma alguma, a gente quer respeito à nossa unidade federativa. Perfeito. Deputado, obrigado pelo seu depoimento. Vamos continuar acompanhando a reforma tributária, porque isso interessa a todos nós e principalmente buscando as fontes reais e verdadeiras para que a gente evite fake news e cause pânico sem necessidade. Os deputados estão acompanhando de perto e hoje eu saí daqui um pouco mais aliviado. Continue com a gente aí, a gente vai mostrar um pouco mais dessa convenção logista aqui em Bento Gonçalves. Aqui nessa noite festiva de um grande sucesso, que é o pontapé inicial da primeira convenção logista aqui no Rio Grande do Sul, vamos falar com o anfitrião da casa, quem nos recebe aqui e que glamorosamente trouxe uma noite para mais de 14 representantes de estados das CDLs aqui. Conseguiu reunir a federação, deputados e trazer um evento para cá
de grande porte que enche de orgulho o Bento Gonçalves. Estou falando isso, ele está aqui com um sorriso, porque é claro, no final do esforço, quando a coisa está pronta, vale a pena relaxar e olhar o sucesso. É mais ou menos isso, Marco? Mais ou menos, com certeza é tudo isso, né? Oli, obrigado pela tua presença, boa noite. Muito honrado aí com a presença de mais de 14 estados, primeira convenção, estamos com todas as CDLs aqui, ou com seus presidentes, ou com seus representantes, mostrando a força do sistema CNDL, Federação Varejista e do SPC. E mais feliz ainda porque a cidade de Bento Gonçalves foi escolhida pelas CDLs, né? Nós fizemos uma enquete e eles que escolheram que Bento Gonçalves sediasse a primeira convenção do varejo. Então a gente está muito feliz, com a sensação de dever cumprido, mas nós temos amanhã, o dia todo amanhã, com conteúdo, com grandes palestrantes aqui, falando para muitas pessoas que serão os nossos convencionais. Olha só, e a gente fica entusiasmado porque quando a gente vê esse sucesso aqui, a gente começa a entrevista e não apresenta o nosso presidente do CDL, Marcos Carboni, né? Porque a gente tem um relacionamento mais próximo e está aqui sempre vendo esses sucessos aí, e é Marcos para cá, ou ali para lá, né? Presidente Marcos Carboni do CDL. Na tua avaliação, o evento de hoje de tarde trouxe a questão da reforma tributária, que é muito importante para o comércio e serviços. Como tu está vendo essa evolução aí? É muito importante, né? Porque tivemos a presença dos deputados estaduais e federais e a gente descobriu que foi o primeiro encontro no interior do estado da Frente Parlamentar do Varejo Nacional e Estadual, né? Sediado aqui na primeira convenção logista. A gente fica muito preocupado que o fisco, né, o governo cada vez mais quer aumentar tributo e isso onera o nosso consumidor, onera nós, né, consumidores que vamos pagar essa conta. Então a gente tem várias demandas que foram passadas aos deputados que levarão à frente para que o imposto seja mais justo, né, e também seja mais fácil, porque o entendimento dos tributos no Brasil é um grande desafio, né? Então a gente levou várias pautas aí e acreditamos que serão atendidas. Eu acho que a grande mensagem daqui, dessa tarde, claro, a Convenção Logista tem muito mais para acontecer, é a questão de o imposto ser justo, lembrar que imposto quem paga é o usuário no final, mas se ele for muito alto, o comerciante, o prestador de serviços tem dificuldade de crescer, porque menos gente vai comprar. Então a gente precisa ter igualdade, né, presidente? Com certeza, com a alta carga tributária, o poder de consumo da população diminui, né? Desacelerando a economia como um todo, tanto o comércio e depois automaticamente também a indústria e serviços. Então a gente deseja que os impostos sejam mais justos e também que a sua forma de contribuição seja mais fácil, né? Porque, como eu falei antes, é tudo muito complexo, o sistema tributário do nosso Brasil, e tributo estadual, tributo municipal, tributo federal, então é muito complexo, a gente está sempre preocupado em fazer da maneira correta, mas é bem complexo. E tem bi, tri, tributação, depende do caso, é muito complexo mesmo. A gente está no caminho de fazer, mas tem que fazer bem feito. Presidente, obrigado pela sua noite aqui, eu te agradeço pelo convite da CNT e parabéns a Bento Gonçalves, ao CDL de Bento Gonçalves, à Federação Varejista do Rio Grande do Sul, por ti, e que fazem desse evento aqui um momento único para que todo mundo que é do comércio e serviço se sinta representado e valorizado, que foi o que aconteceu nessa noite. Falamos à tarde sobre a reforma tributária, a importância de estar próximo de Brasília, a importância de estar próximo das decisões, né? Agora à noite nós temos aqui um evento que contempla a grandiosidade dos CDLs no Brasil e a gente quer falar de novo com o presidente Ivané para
dessa noite, dessas falas que aconteceram aqui, dá um orgulho, um entusiasmo muito grande para quem é CDL, para quem é comerciário. Como é que é esse sentimento? No mundo onde o individualismo muitas vezes impera, o associativismo é o antídoto. E a força do associativismo é o que está se vivendo aqui nessa noite. Porque onde todas as partes ativas de uma sociedade se encontram e se conectam, como diz o nosso evento, e passam unidas num objetivo que é construir uma sociedade, uma estrutura econômica, de empreendedorismo mais profícua, que dê um resultado melhor para todos. Quando todos nós nos unimos nisso, e é o que temos aqui nessa noite, o ambiente se torna leve, se torna um ambiente onde nós ficamos todos muito motivados em construir esse novo momento, onde cada um entende a sua importância, onde cada um passa a fazer parte dessa construção, porque ninguém pode ficar de fora. É só com as mãos dadas, todos nós, que vamos conseguir fazer grandes coisas nesse mundo, nesse Brasil, nesse estado, na nossa cidade. Tá aí uma mensagem que é importante porque mostra a pujança aqui. Hoje, nessa noite, como falamos, se recebe mais de 14 estados do país vindo para cá para conversar, para entender, para fazer troca e pegando a fala do presidente Pioner, na união é que se conseguem as grandes vitórias. É na união e de mão dado que vão para frente. E é isso aí que o CDL, que a Federação Varejista do Rio Grande do Sul está promovendo. A união para ir em frente, para melhorar a vida de todo mundo, né? E melhora a vida do CDL, do comércio, melhora a vida do povo também, porque fazem parte, é como disse o presidente, nós estamos todos na mesma canoa. Exatamente. Né? Então, nós ficamos por aqui. Desejamos para vocês aí, nossos ouvintes e telespectadores da Rede CNT, uma boa noite e continue conosco aqui na Rede CNT.